alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides que o acompanham, que publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos vão ver o acompanhamento do nosso raciocínio, porque nós não repetimos a lição da Escola Bíblica Dominical. Sentido da revista da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos já leram a revista, leram um livro de apoio, assistiram à videoaula do comentarista do trimestre. Nossa proposta aqui é trazer um subsídio complementar para que os irmãos tenham, numa outra abordagem, o mesmo tema da lição. E para que os irmãos não fiquem perdidos, sigam o texto de apoio e os slides, porque é ali que está o itinerário da nossa exposição. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também publica textos de aula, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos também leituras diárias em áudio, comentários das leituras diárias, tanto da faixa dos adultos quanto da faixa dos adolescentes. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão poderá interativamente, e a interação é ampla, geral e irrestrita, elucidar as suas últimas dúvidas para a aula da Escola Bíblica Dominical. O irmão também é nosso convidado a comparecer pessoalmente, porque esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus, e ela se realiza no 4º andar do nosso templo sede, na rua Doutor Fon, 140, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós estamos estudando a primeira igreja local, a igreja de Jerusalém, cuja história está registrada nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja em Jerusalém, que é um modelo, é a referência de todas as igrejas locais, porque foi determinado que a igreja começasse em Jerusalém pelo Senhor Jesus, e o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever como era esta igreja. E nós sabemos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. O que está ali escrito a respeito da igreja de Jerusalém é o que Jesus quer que ocorra e haja em todas as igrejas locais, enquanto a igreja estiver sobre a face da terra. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E no segundo bloco do trimestre, o primeiro bloco, nós estudamos as características da igreja em Jerusalém. Nós vimos que a igreja em Jerusalém nasceu no Pentecostes, ela é pentecostal. Vimos que é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Vimos que é uma igreja que é fiel, era fiel à pregação do evangelho. Vimos que era uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor e uma igreja que não era conivente com a mentira. Depois de estudarmos essas características da igreja no primeiro bloco, agora no segundo bloco, nós estamos estudando as atitudes da igreja de Jerusalém diante da perseguição, diante das oposições. Nós já vimos na lição passada que a igreja de Jerusalém não tinha medo da perseguição, não temia a perseguição. Diante da perseguição que é inevitável na vida da igreja, porque ela é um corpo estranho no mundo e todo corpo estranho é atacado pelo organismo, e como nós estamos no mundo, o mundo que está no maligno ataca a igreja, que é o corpo de Cristo. É um elemento estranho aqui neste mundo. Ela não tinha medo da perseguição. Mas hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Diante das oposições, das vicissitudes, das dificuldades, a igreja ela não se acovarda, ela não recua, mas ela enfrenta os seus problemas. E aí nós nos lembramos do que diz o escritor aos Hebreus, lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Uma outra tradução diz para o ganho da alma. Nós estamos caminhando para o céu. A igreja peregrina aqui na terra, caminha aqui na terra, assim como fizeram Abraão, Isaque e Jacó, com o propósito de ir à pátria celestial. É o que está escrito aqui ainda em Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Essa é a nossa esperança. Nós cremos para o ganho da nossa alma, para a conservação da nossa alma. Sabemos que neste mundo temos aflições, temos dificuldades, mazelas, adversidades, contrariedades, mas nós estamos buscando a pátria celestial. E quem busca a pátria celestial enfrenta os problemas que surgem. Não recua, porque Deus não tem prazer naquele que recua. Aquele que recua, diz o escritor aos Hebreus, ele
se retira para a perdição. Quem diante do problema recua, quem diante do problema não o enfrenta, ele está se retirando para a perdição. Ele não chegará à pátria celestial. Ele retrocederá. E aqui nós nos lembramos da obra de John Bunyan, O Peregrino. Ele nunca recuou. Ele sempre caminhou com todas as dificuldades. No meio do caminho houve pântanos, houve o demônio Apolion, houve enganos que o fez até sair do caminho durante um tempo, mas ele perseverou. A igreja de Jerusalém era uma igreja que perseverava. E nós já vimos que perseverar é se dedicar, ir sem parada, sem interrupção, numa determinada direção, dedicar-se. E é por isso que Jesus disse lá no sermão profético, quando nos ensina o que aconteceria antes da sua vinda, lá em Mateus 24 e 13. Mateus 24 e 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação depende desta perseverança, deste enfrentamento, desta ida para frente, apesar dos problemas que se apresentarem ao longo da jornada. É por isso que, no livro do Apocalipse, no capítulo 22, o texto é bem claro. Capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Qual é o primeiro grupo de pessoas que cai lá no lago de fogo e enxofre? Os tímidos. Uma outra tradução diz os covardes. São aqueles que recuam, aqueles que se retiram para a perdição, aqueles que não enfrentam os seus problemas. Então, tomemos cuidado com isso. Ser igreja é enfrentar os problemas. Ser igreja é caminhar para o céu, enfrentando as dificuldades que surgem. Além de enfrentar os problemas, nós ficamos a saber que a igreja de Jerusalém tinha problemas. A igreja em Jerusalém é a igreja modelo, é a igreja referência, por isso que nós a estamos estudando neste trimestre. Mas ela não era uma igreja perfeita. A igreja, ela é santa, conforme nós vemos aqui no item 10 do cremos da nossa denominação, da declaração de fé das Assembleias de Deus, no cremos, o item 10 fala o seguinte: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus individual e coletivamente.
A igreja ela é una, santa e universal. Mas ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Por que a igreja não é perfeita? O que é a perfeição? A perfeição é a sublimidade, é a supremacia, é a completude absoluta. E nós já vemos, por esta definição, que a perfeição ela é exclusiva de Deus. Para ser completo, absoluto, supremo e ser perfeito, em primeiro lugar, é preciso que sempre se tenha existido. É preciso que se seja eterno. Só pode ser perfeito porque a existência é uma característica da perfeição. E a perfeição exige uma existência eterna. Ora, o único ser eterno é Deus. A Bíblia inicia o livro do Gênesis dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus é o único que sempre existiu. Todas as coisas foram criadas por ele, portanto já não são perfeitas. Já não são perfeitas. Porque houve um momento em que elas não existiam. E se houve um momento em que elas não existiam, elas já não são completas em absoluto. Então, todos os seres criados, todas as criaturas são imperfeitas. Só Deus é perfeito. O ser humano, ele é imperfeito. Quando Deus criou Adão, criou-o santo, sem pecado. Criou-o justo, mas não perfeito. Salomão, com toda a sua sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus fez o homem reto, mas porque Deus fez o homem já não é perfeito. Ele já não é perfeito. Então a perfeição já é exclusiva de Deus. Então o homem, mesmo quando foi criado, embora fosse santo, não era perfeito. Então os membros da igreja em Jerusalém, como eram seres humanos, não eram perfeitos, nem o podiam ser, porque são criaturas. Então esse é o primeiro ponto. A igreja ela não é perfeita porque ela é feita de homens, formada por homens, e o homem como criatura, ele é imperfeito. Além dele ser essencialmente imperfeito, por ser criatura ele já é imperfeito, o homem também, ele tem a natureza decaída, ele pecou. Ele pecou. Quando ele é salvo por Jesus, ele ganha uma nova natureza. Ele se torna uma nova criatura. Mas o velho homem, ele continua ainda existindo. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne, que é a velha natureza, o velho homem, o homem com a natureza adâmica, a carne está crucificada.
Ela não está eliminada. Ela está crucificada. Nós ainda temos que conviver com a carne. O próprio Paulo explica isto bem aqui em Gálatas. Gálatas ainda, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Existe uma luta entre a carne, a velha natureza, e o espírito, a nova natureza, dentro do cristão. Veja que nós estamos falando dos salvos, porque no versículo 24 diz os que são de Cristo. Isto já gera imperfeição. Porque qual é a perfeição? É a eliminação da carne. E isso só será possível na glorificação. Como ensinava meu querido professor de escola dominical, saudoso professor Manuel de Lima e Silva, que por sua vez havia aprendido isso com o saudoso pastor João de Oliveira, um dos grandes nomes das Assembleias de Deus no Brasil, dos grandes professores de teologia da nossa denominação. Nós, quando somos salvos da natureza do pecado, porque ganhamos uma nova natureza, nascemos de novo. Somos salvos do poder do pecado, porque Jesus Cristo nos liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós fomos resgatados do poder de Satanás e das trevas para o poder de Deus, né? O que está escrito ali em Atos, capítulo 26, versículo 18, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, mas ainda não estamos livres do corpo do pecado. A velha natureza ainda convive conosco. E isso somente irá acabar quando nós formos glorificados. A glorificação é a eliminação do corpo do pecado, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Aí então nós teremos um corpo espiritual. Nós agora então estaremos livres, tá, do corpo do pecado. Quando ainda nós não estamos livres do corpo do pecado, como a carne está crucificada, mas ainda não morta, lembrem-se que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e só foi morrer às 3 horas da tarde. Ele estava vivo ainda, embora crucificado, tanto que proferiu as 7 palavras da cruz. Então, a carne está crucificada ainda. Isto também nos traz uma imperfeição. Nós já fomos santificados, mas ainda a carne está crucificada. Então, isso traz uma imperfeição. Então, nós somos imperfeitos por sermos criaturas, somos imperfeitos porque ainda não se completou o processo da salvação, ainda não fomos glorificados. Isso gera imperfeição. Não somos perfeitos ainda. Podemos, por isso, inclusive, perder a salvação se andarmos na carne. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós ainda podemos cumprir a concupiscência da carne. É por isso que é mentirosa a doutrina uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A perda da salvação
ainda é uma possibilidade, por causa da nossa imperfeição. E é exatamente por causa disto que Jesus coloca na igreja os dons ministeriais. Qual é o objetivo dos dons ministeriais? Vamos ler lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Jesus, sabendo que somos imperfeitos, ele dá à igreja os ministérios, os dons ministeriais, para que haja o aperfeiçoamento dos santos. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Somos santos, mas imperfeitos. E o imperfeito pode ser aperfeiçoado. Há um outro texto que nos mostra que a igreja é formada por seres imperfeitos, que é o texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós devemos ser tementes a Deus, obedecer a Deus, respeitar a Deus, ser reverentes a Deus. Por quê? Porque isso aperfeiçoa a nossa santificação. Por isso que é chamada santificação progressiva. Nós vamos nos santificando a cada dia, por quê? Porque somos imperfeitos. Então a igreja, ela é imperfeita. Nós somos imperfeitos por essência, por sermos criaturas, e mesmo enquanto salvos nós somos imperfeitos, porque o processo da salvação não terminou, porque ainda não fomos glorificados. Então, sim, somos imperfeitos. E tem um terceiro ponto ainda. Um terceiro ponto é que a igreja está na terra, está no mundo. A igreja está no mundo. E estando no mundo, nós estamos em constante batalha contra o mal. Como nós já vimos na lição passada. E em razão disto, nós estamos sob pressão. Estamos num ambiente que ainda não é o ambiente da eternidade. Estamos numa terra amaldiçoada, estamos enfrentando um mundo que é dominado pelo maligno, um mundo que precisa ser restaurado, uma terra que precisa ser restaurada. E com isto, nós estamos numa situação ainda imperfeita. Esta terra é passageira, inclusive ela vai ser destruída. Então nós estamos num ambiente imperfeito. E, naturalmente, nós não podemos desfrutar de uma perfeição se estamos num ambiente imperfeito. Se estamos no meio do mundo. Nós estamos buscando a pátria celestial, mas ainda não a alcançamos. E, portanto, nós estamos aqui lidando com a imperfeição. Somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que havemos de ser. Estamos num mundo imperfeito. Este mundo imperfeito
nós não poderemos aperfeiçoá-lo. Só Deus, só Jesus virá e trará a restauração de tudo. É o que o próprio Pedro disse lá na pregação após a cura do coxo da porta formosa do templo. O que ele diz? Atos 3:20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Quem irá restaurar tudo? Jesus. Não nós. Então nós temos que lidar com um mundo imperfeito. E por causa disso, Jesus disse para os discípulos, são as últimas palavras do sermão das últimas instruções. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Jesus nós temos paz, mas no mundo nós temos aflições, nós temos problemas, nós temos adversidades, nós temos vicissitudes. Então a igreja não é perfeita, por essência, não é perfeita ainda espiritualmente e ainda vive num mundo imperfeito. E isso certamente nos trará problemas, nos trará dificuldades, nos trará adversidades. Assim foi com Jesus. Se nós seguimos a Jesus, Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se nós seguimos o caminho de Jesus foi o caminho dos problemas até chegar ao céu. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, o gozo, a alegria eterna, a glória de Deus, tudo isso está proposto para nós. É uma proposta que Jesus nos fez, uma promessa que ele nos deu. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. O que nós temos aqui, irmãos, é a cruz. É a cruz. Como diz uma música, esta cruz que carrego assim tão pesada. Cruz é problema, cruz é sofrimento. É por isso que a Bíblia fala, e a gente leu aqui já 2 passagens, que fala de paciência. O que é paciência? É a capacidade de suportar a contrariedade, a adversidade, a dificuldade. Por isso que nós precisamos concorrer com paciência. Por quê? Porque aqui nesta terra nós temos aflições, nós temos problemas. Precisamos enfrentá-los, não podemos fugir deles, mas eles são inevitáveis. Por isso que esse falso evangelho que se prega por aí, pare de sofrer. Não, a vida cristã é uma vida de sofrimento. Até por causa da nossa salvação, porque vem a contradição com o mundo. Então Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Primeiro veio a cruz, primeiro veio a afronta, para depois vir o trono. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós não podemos desanimar. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele chegou ao trono e promete o trono para nós. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O trono está prometido, a pátria celestial está prometida, mas eu e você precisamos enfrentar os problemas, e os problemas existem porque nós somos imperfeitos. Imperfeitos em essência, porque somos criaturas. Imperfeitos espiritualmente, porque ainda não fomos glorificados. E imperfeitos localmente, porque estamos numa terra amaldiçoada e onde o sistema do mundo, o sistema maligno, impera. Então, nós temos problemas. A igreja é imperfeita. Não procure perfeição na sua igreja local. Você não a encontrará. É uma armadilha do diabo. Eu costumo dizer que o diabo quer que nós usemos os óculos da perfeição. E se você aceita a proposta do diabo e coloca os óculos da perfeição, você desanima e desvia. Porque ao usar os óculos da perfeição, você não encontra ninguém perfeito. Você vai ver as imperfeições, os defeitos de todos, porque todos somos imperfeitos. Mas, se você colocar os óculos da santidade, esses óculos são dados pelo Espírito Santo, você verá os santos. Você verá até quem não é santo que está no meio da igreja. E com esses você não terá comunhão. E com esses você irá interceder e lhes proclamar o evangelho para que eles se convertam. Mas santos somos, perfeitos não. E por isso surgiu um problema na igreja de Jerusalém. Aliás, o problema é que começou a haver uma murmuração na igreja. É o que nós lemos lá em Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. A igreja crescia. E crescia bem. Por quê? Porque quando começou a perseguição, os irmãos se recordam, Pedro e João foram levados até o Sinédrio, eles avisaram a igreja, depois que foram soltos, das ameaças que as autoridades judaicas lhes fizeram, mandando que eles parassem de pregar o evangelho. A igreja orou a Deus, pediu ousadia ao Senhor. O Senhor ouviu a oração da igreja, batizou a todos com o Espírito Santo e eles começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Encheram Jerusalém da doutrina. Mas depois prenderam de novo os apóstolos, levaram-nos ao Sinédrio, os açoitaram e eles saíram de lá regozijando por terem podido sofrer por amor a Jesus. E a Bíblia diz, capítulo 5, versículo 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A igreja estava crescendo, todos estavam pregando o evangelho, todos eram batizados com o Espírito Santo, e as conversões vinham, e eles não se intimidaram diante da ordem para não pregarem o evangelho, eles continuaram a pregar o evangelho. Isso já é um enfrentamento de um problema. A perseguição era um problema e eles enfrentaram a perseguição pregando ainda mais o evangelho.
A igreja cresceu. E aí o diabo já sabe como trabalhar. Com o crescimento da igreja, o que aconteceu? Houve uma maior dificuldade para se fazer a ação social. Nós já estudamos aqui na lição de número 4, se não me falha a memória, na lição de número 5, nós vimos que a igreja demonstrava amor aos irmãos e ajudavam os necessitados. Não havia nenhum necessitado. Não é? Atos 4:32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Versículo 34: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, dentro daquela prática que nós vimos que é peculiar à igreja de Jerusalém, os irmãos vendiam suas propriedades, traziam o preço, colocavam aos pés dos apóstolos. Outros que não vendiam suas propriedades traziam dinheiro ou mantimento para os irmãos e colocavam nos apóstolos. Então, e os apóstolos repartiam. Então havia esse ministério, e é interessante que o texto diz que é um ministério cotidiano, quer dizer, todos os dias as pessoas necessitadas vinham obter alimento, obter sustento junto aos apóstolos. Assim foi organizado de forma centralizada a assistência social. Os irmãos traziam os bens, o dinheiro aos apóstolos, os apóstolos verificavam a necessidade das pessoas e repartiam com as pessoas, suprindo a necessidade. Só que o número da igreja cresceu, o número de membros cresceu. Veja que era 3.000 quando houve o dia de Pentecostes, e esses 3.000, muitos deles não ficaram em Jerusalém. Por quê? Porque boa parte estavam aqui na festa, então havia menos de 3.000 membros. Depois, com a cura do coxo formosa, do coxo da porta formosa do templo, 5.000 se converteram, e aí todos eles estavam aqui em Jerusalém e ali ficaram. Depois houve essa pregação com ousadia e, conforme as próprias autoridades do Sinédrio, a própria Jerusalém foi cheia da doutrina, se pregou aí cresceu ainda mais o número de crentes, e depois eles continuaram a pregar. Então nós tínhamos já milhares de crentes e 12 apóstolos. Eles não estavam dando conta da assistência social. E certamente começaram a delegar para outros irmãos. E aqui nós temos uma questão. Havia um problema, um preconceito entre os judeus. Os judeus que moravam na terra de Israel, os judeus que moravam em Jerusalém, que moravam na Judéia, eles eram chamados de judeus hebreus, porque eles estavam na terra de Israel. Então, esses hebreus aqui, que fala o capítulo 6, versículo 1, são judeus nascidos e que moravam na terra de Israel. Os outros, os gregos, que está aqui em Atos capítulo 6, esses gregos não eram gentios, não, nós estamos em Jerusalém. A igreja em Jerusalém era uma igreja de judeus. Esses gregos eram judeus nascidos fora de Israel. Os irmãos se recordam que quando os judeus voltaram para a terra de Israel, depois do cativeiro,
a parte que voltou para Israel foi a menor parte. Foram poucos os judeus que voltaram. A maior parte dos judeus continuaram nas cidades que estavam do antigo Império Babilônico, agora Império Persa. Estavam bem de vida, estavam já tinham nascido lá, uma grande parte deles tinha nascido lá, o cativeiro foi 70 anos, e eles não quiseram voltar para uma terra que estava destruída, que se tinha que começar tudo do zero. O próprio livro sagrado, a Bíblia, mostra qual foi o número de pessoas que foram. Lá em Esdras, capítulo 2, versículo 64. Toda esta congregação, quer dizer, os que voltaram do cativeiro, junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras. Então, se nós somarmos aí 42.370 com 7.337, nós vamos ver aí que dá por volta de 50 mil pessoas. Só 50 mil judeus voltaram do cativeiro. Os outros ficaram lá. E os judeus que eram nascidos na terra de Israel, eles se achavam superiores aos judeus que eram nascidos fora da terra de Israel. Por quê? Porque a terra de Israel foi dada por Deus foi dada por Deus ao povo de Israel. Então eles achavam que esses judeus que não tinham voltado para a terra de Israel eram infiéis, eram incrédulos. Eles não estavam fazendo a vontade de Deus, porque Deus tinha dado aquela terra para eles. Então havia aí um ressentimento. Os judeus que faziam fora da terra de Israel, chamados judeus gregos, eles eram considerados como uma espécie de traidores, como uma espécie de pessoas de menor fé. E a gente vê isso bem entre os próprios discípulos de Jesus, ainda do tempo do ministério de Jesus. Olha lá o que diz o texto. João capítulo 12, versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Então, esses gregos eram judeus que moravam fora da terra de Israel, tinham nascido fora. Estes, pois, dirigindo-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Veja que André e Filipe não levaram os judeus direto para Jesus. Foram ainda perguntar para Jesus se Jesus os aceitaria, se Jesus os ouviria, se Jesus falaria com eles. Aqui a gente já nota que havia um tratamento diferenciado. E André e Filipe eram judeus nascidos na Galileia, eram judeus nascidos na terra de Israel. Então, o que aconteceu? Os apóstolos, por causa do crescimento da igreja, já não estavam dando assistência direta às viúvas nessa ação social, que era diária, era cotidiana, e começou a haver preferência para os judeus hebreus. As viúvas que eram judias hebreias recebiam primeiro do que as outras. Se sobrasse, sobrasse, e não, ficava faltando. E aí isso gerou uma murmuração. A murmuração, irmãos, é algo terrível. Não pode haver murmuração na igreja. O hino 302 da harpa cristã, que é um hino um pouco cantado, eu acho até por causa do tema. É um hino da missionária Efrosina Katzberg e do irmão Emílio Conde, que foi um grande nome da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tanto que a Academia de Letras das Assembleias de Deus, ela se chama Casa de Letras
Emílio Conde. Emílio Conde e Eufrosine Katzberg escreveram esse hino 302, que diz assim: no mundo murmura-se tanto entre o que os cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. A murmuração é isto. É um pranto em vez de um louvor. É fraqueza em lugar de poder. A primeira vez que a Bíblia fala em murmuração é lá em Mara, em Êxodo, capítulo 15, versículo 24. Êxodo 15 e 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? No episódio de Mara, nós vemos a murmuração do povo. O povo murmurou, por quê? Porque estavam com sede. Quando chegaram às águas de Mara, foram tomar, as águas eram amargas, eram salobras, não eram próprias para beber. E eles então foram reclamar com Moisés. A murmuração é isso, é manter-se numa posição de recusa à ajuda a Deus. Em vez de pedir a Deus, em vez de suplicar a Deus, em vez de pedir orientação a Deus, o murmurador ele reclama. Reclama. É uma demonstração de indignação, de recusa a obedecer a Deus. É se achar melhor do que Deus, porque se você reclama é porque você está dizendo que Deus está errado. Isto é ruim. A murmuração fez aquela geração morrer no deserto. A murmuração só trouxe problemas para o povo de Israel na sua peregrinação. Ali eles murmuraram, Deus mandou que Moisés lançasse um lenho verde e as águas ficaram doces. Mas dali para frente eles começaram a murmurar, 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 e por causa da murmuração gerou-se a incredulidade e eles acabaram morrendo no deserto. Não entraram na terra prometida. Esse é quando surgem problemas na igreja, a murmuração não enfrenta o problema. A murmuração nada mais é do que uma recusa a ir ao encontro de Deus, uma persistência em se manter distanciado do Senhor. É uma insubmissão. É dizer que Deus está errado. É você se queixar diante de uma determinação divina. O povo reclamou do caminho, e quem tinha dado o caminho que tinha que andar? Era Deus. Porque Deus punha lá a coluna de fogo e a nuvem, e o povo ia seguindo. E quando eles reclamam, como é que eu tenho água aqui? Que é salobra, é amarga. Eles estavam reclamando do caminho que Deus tinha dado. A igreja tem que enfrentar o problema. Nós já vimos, se nós não enfrentarmos, se nós recuarmos, e quem murmura não resolve o problema, não enfrenta o problema e ainda põe a culpa em Deus. Eis algo que deve ser extirpado da igreja. A murmuração, ela demonstra fraqueza, ela leva à incredulidade e ela nos impedirá de chegar ao céu. É por isso que o diabo, ele fomenta a murmuração. Ele quer a murmuração. A igreja começou a murmurar.
A acepção de pessoas é outro problema. Não estou dizendo que estava certo a acepção de pessoas. Era um problema que, pelo jeito, era recorrente na igreja em Jerusalém. O pastor da igreja em Jerusalém, Tiago, ele fala sobre este problema quando ele escreve a carta aos judeus dispersos, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 1. Mas, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, ser parciais, privilegiar um em relação a outros, como eles estavam fazendo aqui. As viúvas judias hebreias estavam sendo privilegiadas em relação às viúvas judias gregas, e ambas estavam precisando de suprir as suas necessidades. A parcialidade, a acepção de pessoas é a chamada discriminação injusta. Porque existe a discriminação justa, porque não existem duas pessoas iguais. Você não vai tratar uma pessoa idosa assim como você trata uma criança. Você não vai tratar um homem assim como você trata uma mulher. Porque existem diferenças naturais. É por isso que tem que ter banheiro para homem e banheiro para mulher. Porque os corpos são diferentes, as pessoas fazem as suas necessidades fisiológicas de forma diferente, e por isso precisa ter banheiro para um, banheiro para outro. Isso é uma discriminação justa, que decorre da natureza. Mas quando a discriminação não decorre da natureza, ela é a acepção de pessoas. Nós não podemos praticar acepção de pessoas. Infelizmente, nas nossas igrejas locais hoje, nós tratamos injustamente as pessoas, discriminamos as pessoas. E isto é um ambiente propício para a murmuração. O problema existe, vamos resolvê-lo, vamos eliminá-lo, vamos enfrentá-lo. O que não pode é murmurar. Hoje, ninguém resolve os problemas e fica falando mal um do outro, fica fazendo fofoca, mexerico. Isso é murmuração. E a murmuração, o povo de Israel nos mostra que a murmuração é danosa. Compromete a nossa vida espiritual. É por isso que o diabo fomenta a murmuração, porque ele quer que nós nos retiremos para a perdição. E a murmuração não é enfrentamento do problema. Jesus nunca murmurou. No seu julgamento, ele ficou calado. Atos 8:32. E o lugar da escritura que li era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Jesus não murmurou. Nós não podemos murmurar. Quando os apóstolos detectaram a murmuração, enfrentaram o problema. O que eles fizeram? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Eles admitiram o erro. Eles chamaram o povo. Primeira coisa, para resolver o problema, você tem que chamar o povo. Chamar os envolvidos. Ali eles chamaram a igreja toda, porque a igreja toda estava envolvida. Era o ministério cotidiano. Irmãos, a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria.
Interessante que eles dizem assim, convocando a multidão dos discípulos, veja que era a igreja, a membresia. Como eu já falei aqui, nós temos que retomar nas nossas igrejas locais a distinção entre membresia e congregados. Quem decide as coisas é a membresia, aqueles que realmente são salvos, que nós conhecemos, que realmente têm novidade de vida. Por que eles chamaram a todos? Porque, como eu disse, da multidão dos conselheiros a sabedoria. O que diz Salomão sobre isso? Salomão, que era o homem mais sábio da terra, ele não abria mão de ouvir conselhos. E nós que não temos a sabedoria de Salomão, queremos resolver tudo sozinhos, principalmente alguns líderes? Olha o que diz Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Como nós temos aí o chamado paralelismo hebraico, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que na multidão dos conselheiros, quando tudo é resolvido na multidão, tem segurança. Por quê? Porque é a sábia direção. O povo não vai cair, o povo não vai fracassar, o povo não vai morrer espiritualmente se houver segurança nas decisões. E a segurança se dá na multidão dos conselheiros, não na decisão monocrática da cabeça daquele que acha que sabe tudo. Provérbios 15:22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Eu fui escolhido por Deus para dirigir esta igreja. Eu sou o anjo da igreja. Amém. É você mesmo quem tem que planejar e projetar. Foi você mesmo que Jesus colocou. Mas isso vai ser confirmado na multidão de conselheiros. Senão seu projeto vai ficar vazio, não vai andar, não terá o comprometimento do povo. Porque cada um tem um livre-arbítrio que Jesus não eliminou. E não vai eliminar para você fazer o que quer e todo mundo tem que dizer amém. Os 12 apóstolos, chamados por Jesus, que faziam sinais, prodígios e maravilhas, tendo confirmado o seu ministério, eles eram humildes, porque eles tinham aprendido com Jesus. Chamaram a multidão para confirmar o seu projeto. Provérbios 24:6. Porque com conselheiros prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Quando há a multidão dos discípulos, dos servos de Deus que têm o Espírito Santo, quando nós vemos isto, nós temos vitória. Vem a vitória. Eu suplanto o problema, porque o que é a vitória? Como o problema é inevitável, é uma dificuldade que tem que ser enfrentada, eu tenho que superar. Aliás, a palavra problema quer dizer aquilo que está diante dos olhos. Blema é olho, pró aquilo que está na frente. Aquilo que está diante dos olhos. Eu só vou tirar aquilo que está diante dos olhos, eu vou superar, suplantar, se houver vitória. E só há vitória na multidão dos conselheiros. Os 12 chamaram a assembleia e disseram: olha, nós erramos. Nós quisemos fazer tudo sozinho. A centralização administrativa não coopera para o bem da obra de Deus. É por isso que o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Há uma distribuição de tarefas e atividades entre todos os membros. Nenhum membro é ocioso no nosso organismo. E cada um tem sua função. E por isso é que o corpo sobrevive. Quando há o excesso de atividade num órgão, num membro, há problemas para o corpo inteiro. O que acontece com alguém que tem um problema num joelho?
ele começa a andar forçando o outro joelho. Daqui a pouco o outro joelho está comprometido também e a locomoção do corpo está comprometida e a pessoa já não anda mais e acaba ficando obesa e com isso tem um monte de problema. Por quê? Porque um órgão foi sobrecarregado em detrimento do outro. Isso traz um mal para o organismo todo. Administração eficiente, administração sábia. Os apóstolos acumularam uma função que não lhes era própria. Eles tinham que pregar o evangelho, ensinar a doutrina, apacentar o povo de Deus, e acabaram se envolvendo aí com a repartição dos bens para a satisfação das necessidades. Até puderam cuidar disso um tempo, mas a igreja cresceu demais e eles não tiveram condição de dar conta. Mas eles assumiram o próprio erro, eles eram humildes. E disse, olha, nosso papel é tratar da oração e da palavra de Deus. Não é tratar desse assunto aqui, que é importante. A igreja tem que suprir as necessidades, porque nós já vimos na lição 5 que nós temos de demonstrar o amor de Deus nos nossos corações. E quem ama a Deus ama o próximo. E quem ama o próximo não pode permitir que o seu irmão passe necessidade. Então é um negócio importante, é um negócio que tem que ser feito na igreja. É a nossa declaração de fé, quando fala sobre a missão da igreja, lá, a nossa declaração de fé, na segunda edição, capítulo 10, item 4, na página 154. Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. Isso é feito por meio da adoração, da evangelização, do discipulado, da edificação de seus membros e do trabalho social. Então, aqui nós vemos que o trabalho social faz parte da missão de glorificar a Deus. A glorificação a Deus envolve aqui o trabalho social, o chamado ministério cotidiano aqui em Atos 6 e 1. Mas não era incumbência dos apóstolos. Eles não tinham tempo para isso. Eles tinham que se dedicar à palavra e à oração. Mas como isso tinha de ser feito, eles dizem, olha, vocês não estão sendo bem tratados, está havendo problema de acessão de pessoas, vamos acabar com essa murmuração. E aí, qual foi o plano que eles trouxeram? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Era um negócio importante, não era o primordial. Ele era importante. Tem de ser feito para demonstrar o amor de Deus na igreja, mas não deve ser colocado à frente da palavra, da evangelização e do ensino da igreja. Hoje, muitas igrejas se transformaram em organizações não governamentais, ONGs. Hoje, as atividades assistenciais são o carro-chefe da igreja. A igreja existe para fazer ação social. Ela é mais uma associação de beneficência do que uma igreja. Ela se preocupa muito mais em dar assistência social às pessoas do que em pregar o evangelho. O negócio é importante, mas não é primordial. Mas eles não estavam dando conta. Então tinham que ser escolhidas pessoas que são os diáconos. A palavra diácono quer dizer servidor, servo,
e seriam estes diáconos que iriam cuidar da assistência social, da parte material. O diaconato, ele está ligado com assuntos materiais na igreja. O diaconato foi decidido pela igreja e é algo que tem que existir na igreja. Hoje o diaconato está desvirtuado. O diaconato hoje é o início de uma carreira eclesiástica. Não é isso, não foi isso, para isso foi criado o diaconato. O diaconato foi criado para cuidar dos assuntos materiais na igreja, cuidar do ministério cotidiano, suprir as necessidades na assistência social. E aí, cuidar de todos os aspectos materiais na igreja. Mas nós perseveraremos na oração no ministério da palavra. E este parecer, veja que não foi uma imposição, foi um parecer, foi um plano, foi um projeto, como nós lemos aqui em Provérbios, né? Quando os projetos saem em vão, se não forem confirmados pela multidão dos conselheiros. Esse parecer contentou toda a multidão. Eles confirmaram isso. Era o Espírito Santo trabalhando, irmãos, porque todos eram dirigidos ali pelo Espírito Santo, porque todos eram os discípulos, os filhos de Deus. E então eles elegeram, eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. O que a gente percebe aqui? Pelos nomes que o povo escolheu para diáconos, só judeus gregos. Justamente para evitar a murmuração. Vamos colocar diáconos judeus gregos, porque todos os nomes aqui são gregos. E eles não vão poder ser acusados de privilegiar os judeus hebreus. Se eles são judeus gregos, eles não podem mais. Aqui, irmãos, aqui, devemos fugir da aparência do mal. Quando escolhermos pessoas para exercer atividades na igreja, essas pessoas devem ser acima de qualquer suspeita para não gerar problemas. Nós não só temos que enfrentar os problemas, como temos que prevenir os problemas. E a prevenção dos problemas exige prudência e sabedoria. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto. Deus sempre está disposto a dar sabedoria às lideranças para que escolham pessoas acima de qualquer suspeita, prevenindo murmuração, prevenindo problemas. E aqui nós temos os diáconos. E eles iam cuidar de aspectos materiais, mas um requisito é que eles fossem cheios do Espírito Santo. É por isso que para o ministério nós não podemos separar pessoas que não sejam batizadas com o Espírito Santo. Porque os apóstolos, para escolher os diáconos que tratariam de assuntos materiais, exigiram o batismo com o Espírito Santo. Quem somos nós para dar a pessoas não batizadas com o Espírito Santo tarefas espirituais, se até as materiais exigem a plenitude do Espírito Santo? Ah, mas foi uma escolha na Igreja de Jerusalém, dirigida pelo Espírito Santo, registrada nas Escrituras para ser o modelo. E por falar em modelo, para ser diácono é preciso ser varão, homem. Não existe diaconisa. É outra distorção, desvio espiritual grave que nós estamos tendo nesses últimos dias. No nosso esboço aí, nós até colocamos um estudo, uma apreciação, uma entrevista do saudoso pastor Antônio Gilberto,
que mostra como não existe diaconisa na igreja e como o modelo bíblico é que o diácono seja varão. Segundo, que tenha boa reputação. E ali, no caso, como se tratava de assunto de repartição de bens e supressão de necessidades, reputação no aspecto financeiro, de honestidade, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Tem que ser pessoas sábias, pessoas que sabiam ouvir, pessoas que sabiam verificar a real necessidade das pessoas, que sabiam se conduzir. E a Bíblia diz que eles foram apresentados aos apóstolos e eles oraram, lhes impuseram as mãos. Aqui nós vemos que a consagração é feita com a imposição de mãos. A imposição de mãos é necessária e ela tem um valor não só ritual, não. Ela tem um valor espiritual. Não é? É a autoridade de Deus dada aos apóstolos que era transferida aos irmãos. Não é o Espírito que é transferido, que nem andam dizendo por aí. Transferência de unção, não é isso. É a autoridade espiritual que é transferida. O Espírito cada um já tinha. Eles já eram cheios do Espírito Santo, tanto quanto os apóstolos. Mas esta autoridade é dada por Deus. Né? Transferida. A autoridade é transferida. E qual foi o resultado disso? Quando se enfrenta o problema, quando se corta a murmuração, quando se tem o consentimento de todos, a direção do Espírito Santo, a igreja cresce. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Lembrando que a maior parte da elite sacerdotal era de saduceus, que eram os principais inimigos àquela altura da igreja. Mas a igreja triunfava. Por quê? Porque ela enfrentava os problemas, porque ela confiava em Deus, porque as pessoas eram humildes, reconheciam os seus erros e os corrigiam na direção do Espírito Santo. O que nós aprendemos aqui é que a administração da igreja, mesmo em aspectos materiais, deve ser conduzida pelo Espírito Santo. Que nós não devemos ter centralidade administrativa, que cada um tenha consciência do que foi chamado a fazer na igreja, que a igreja local funcionará se cada um fizer a sua parte, edificando a igreja em amor, eliminando a acepção de pessoas, os preconceitos culturais, eliminando a murmuração. E assim, Deus é louvado e a sua obra cresce. Amém.